Já estou ao vivo. Deixa eu ver aqui. Hoje vou fazer uma live com o Anderson, nosso vice. Que eu considero um cara legal, muito legal. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Esperando aqui. Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou esperando aqui o Anderson entrar. Vou até mandar aqui. Boa noite, pessoal. Estou esperando aqui o Anderson entrar. Anderson entrou. Vou convidar aqui para ele participar. Peraí. Anderson. Olá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tudo na paz, e você? Na paz. Já estivemos juntos hoje, né? No aterro. Verdade, caminhada maravilhosa, né? Muito Trabalho boa. maravilhoso hoje. Muito bom mesmo. Trabalhando muito, né? Todo mundo. Bom. Então, gente, o pessoal que já está aí, esse aqui é o Anderson Pac, é o nosso vice, da nossa majoritária, vice da Marta. E é um grande prazer. Você está me ouvindo, Anderson, direitinho? Tá? Ok? Ouvindo. Deu uma metalizadazinha, mas eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo uma metalizada também. Esquisito, né? Vou continuar. Acho que tá dando para entender. Tá dando para entender. Tá dando para entender. O Anderson, é muita sorte a gente ter ele como vice, porque o Anderson, a gente percebe claramente como ele é uma pessoa tranquila, sensível, ele é uma pessoa muito aberta, fácil diálogo. E num momento como esse que a gente está vivendo na política, de polarização, de radicalismo, é muito importante que a gente tenha na política pessoas com esse perfil, que é o perfil do Anderson, que tem uma história linda, né, que vem para representar os negros na política. Isso é muito importante. Não só ele como negro, eu como mulher, a gente precisa dessa representatividade. É muito importante que os negros, que as mulheres se vejam nesse lugar, para que mais pessoas tenham coragem de se colocar nesse lugar e representar a sua classe. E assim, eu acho muito positivo o Anderson estar como vice da Marta. Eu tenho certeza que ele veio para agregar
muito, assim, sabe? Eu acho que ele vai ser muito positivo para o governo. Eu espero que a marca ganhe, que ele venha, né? Então é isso. Ah, eu quero que você se apresente um pouquinho também, né, Anderson, para que as pessoas te conheçam, né? Conheçam a sua história. E aí se apresenta um pouquinho para o pessoal. Tá massa, tá massa. Um maior prazer, uma satisfação imensa poder estar aqui nessa live com a Verônica. A gente se conheceu aqui na campanha com uma live do Instituto da Brasilidade, né? E eu, o Carlos Monte e todos os quatro candidatos, me parecem, do PSB e quatro do PDT. E Verônica apresentou ali as propostas dela e eu fiquei muito feliz de te conhecer ali naquela construção e por isso também foi muito fácil aceitar esse convite para falar de uma pauta que são as mulheres na política, né? E eu sou Anderson Quack, agora me apresentando mais objetivamente, sou nascido e criado na Cidade de Deus, sou pai de 3 meninos, né? Também sou pai de pet e de planta. Vale dizer que eu tenho minhas plantinhas aqui que não são poucas, e meus cachorros também, e tem essa relação aí. E ao exercer a paternidade, já é uma questão ali muito importante do que diz respeito a gente estar falando de mulheres na política, né? Porque eu acho que mulheres em todos os lugares onde vocês quiserem, da forma como vocês quiserem, e isso é muito importante. E a gente tem que estar, quando eu digo assim, né, homens, a gente tem que estar para apoiar, para trocar, para dialogar e para construir. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Dentro da Cidade de Deus, eu fui criado num lar matriarcal. Então, eu sou um filho de uma mãe, né, Vânia Moraes Alves, com meu pai, Luiz Carlos, e a minha irmã, que também, de certo modo, funcionou como uma mãe para mim. Minhas tias, minhas avós, primas, foram muitas mulheres me educando, assim. Então, eu tenho muito mesmo uma alma feminina. Tem uma música do Caetano, o Super-Homem é a Canção, né? Que eu adoro quando ele diz que a minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. E é um pouco isso, assim, eu acho importantíssimo a nossa alma feminina também fazer parte do nosso dia a dia. E eu acho que ter esse presente na política, ter você e mais uma série de candidatas mulheres nessas eleições, está me trazendo um orgulho muito grande. Sim. E assim, para quem não sabe, ele não quis citar, mas eu vou citar. O Anderson, ele é pai solo e ele fala isso, mas ele fala isso no sentido de que ele sabe que, na verdade, ele é uma exceção, né? Então, ele viveu como pai solo, que, na verdade, grande parte das mulheres é que vivem no dia a dia. Hoje nós somos mais de 11 milhões de mães solo, isso é uma epidemia, né? É um problema muito grave, muito sério que a gente tem na nossa sociedade, que vem sendo naturalizado, que não pode mais ser naturalizado, né? Não é normal homens abandonarem seus filhos, né? O Anderson não é o caso do Anderson. Eu sei que tem muitos pais presentes, mas realmente esse é um número muito expressivo, então a gente precisa olhar atento a isso. E eu sou mãe solo, né? E sou filha de pai solo. Olha que coisa interessante, né? Eu fui criada pelo meu pai. Mesmo. Muito interessante, né? Porque eu vivia as duas situações. Então, eu fui criada pelo meu pai, que era um homem, né, à frente do seu tempo, fazia tudo dentro de casa, enfim, me ensinou a lavar minha roupa. E fui mãe solo, que foi uma situação muito difícil, né? Eu era muito jovem, fui mãe adolescente também, que é um outro problema que a gente também precisa ver na sociedade, né? Ampliar a perspectiva das meninas. Enfim, e aí a gente veio hoje aqui especificamente falar sobre as mulheres e sobre a importância de nós termos mais mulheres na Câmara, no Legislativo, de como é importante a gente ter essa representatividade. A gente precisa, em primeiro lugar,
fazer com que as próprias mulheres compreendam a importância de termos mais mulheres na Câmara. Porque às vezes a gente vê muito falando assim, né? Machismo, a gente vê as expressões, machismo, sociedade patriarcal, agora divisão sexual do trabalho, mas você sabe que assim, grande parte das mulheres não consegue compreender o que significa essas expressões, esses problemas, como isso afeta a vida delas no dia a dia, na vida real, né? E quando a gente fala, por exemplo, de divisão sexual do trabalho, vamos dar um exemplo, né? As mulheres, elas são hoje ainda as principais responsáveis, né, por cuidar dos seus filhos, né? Toda a sociedade ela se estrutura a partir dessa perspectiva. Vamos dar um exemplo na vida real, né? Vou contar uma historinha, vou dar um exemplo de uma moça que trabalhou comigo, Tereza. Ela era SG, uma mulher negra, né, pobre, moradora de favela, de Caxias, engravidou de filhos gêmeos, teve seus filhos, entrou de licença maternidade, voltou da licença maternidade e pediu demissão. Tereza morava em Caxias e trabalhava na Gávea. Ela passa 2 horas no trânsito para ir num dia normal, 2 horas para voltar, mais o tempo que ela passa no trabalho. Como ela vai cuidar do seu filho? Entende? Então, o fato dela ser a responsável pelo cuidado do filho a retira do mercado de trabalho. O marido não. O marido, o fato dele ter um filho não retira ele do mercado de trabalho. A gente precisa andar muito, né, até a gente chegar no ideal, que é a divisão das tarefas de forma justa, igualitária. Isso ainda vai levar um tempo, né, porque é todo um trabalho de educação, um trabalho de conscientização que a gente também tem que fazer enquanto político, a gente tem que andar assim, né, andar junto. Esse trabalho de conscientização, de educação e fazer políticas públicas para essas mulheres que estão vivendo isso neste momento, né? Até a gente chegar ao ponto que é o ideal, nós precisamos ter políticas públicas que ajude e dar uma estrutura para que essas mulheres possam se manter economicamente ativas, porque é muito importante para as mulheres, para garantir a liberdade das mulheres. A liberdade da mulher é fundamental, a gente não pode abrir mão disso. E garantir que elas se mantenham economicamente ativas. Você sabe, Anderson, que de todas as pessoas no mundo que vivem em situação de pobreza, as mulheres representam 70% no mundo. No Brasil é um pouco menos, mas ainda assim são as mulheres que ainda vivem em maior situação de pobreza. E aí, voltando, a divisão sexual do trabalho tem a ver com isso. Então, as mulheres elas têm que compreender que essa situação afeta a vida delas e pode comprometer a liberdade delas, a renda delas e a renda dos seus filhos. Porque as mulheres, quando elas perdem um emprego, elas... Ih, travou aqui. Elas perdem a renda delas e os filhos também. Entendeu? Então, muitas mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, elas ficam sem nenhuma condição de criar os seus filhos, o que é uma crueldade. É uma crueldade que eu falo que é uma crueldade de ponta a ponta, né? Primeiro, a mulher ela recebe essa missão, né? Que é uma linda missão, que é criar, educar os filhos. E elas, por essa razão, ficam numa situação de maior vulnerabilidade no mercado de trabalho. E aí, sim, elas são vistas como aquela opção de o empregador inseguro, muitas vezes realmente acontece na prática, isso acontece ser real, sabe, Anderson? Isso é uma realidade, tá? Eu até, às vezes, conto umas histórias aí em lives que eu faço sobre uma lanchonete do meu bairro, que quando voltou da pandemia,
A menina que trabalhava lá, a única menina, não voltou. E quando eu perguntei sobre ela, o empregador falou que o movimento dele ainda não justificava a volta dela. E quando eu perguntei para ela, ela tem filho? Ele falou, tem. Então, isso é uma realidade. E aí, essas mulheres, elas muitas vezes ficam sem nenhuma estrutura para educar os seus filhos. E quando acontece do filho tomar um mau caminho, entrar em conflito com a lei, essas mulheres ainda são culpabilizadas por isso. Então, é muito importante que a gente pense, eu como vereadora, você como vice-prefeito, que a gente pense numa cidade que seja boa para as mulheres. A gente precisa ter essa perspectiva sobre a vida da mulher, sobre como é que é a dinâmica da vida de uma mulher, se ela é ainda aquela que é responsável pelo cuidado, educação e criação dos filhos. O trânsito para uma mulher, um trânsito lento, ele tem um outro efeito para a mulher. Ele impacta muito mais a vida da mulher que é mãe. A saúde pública impacta também mais a mulher, porque quando o filho fica doente, é a mulher que vai levar, na maioria das vezes. Eu falo isso assim, conhecimento, que eu já trabalhei em RH. Eu nunca vi um homem, um pai, faltar ao trabalho para levar o filho ao médico. São as mulheres que faltam ao trabalho para levar o filho ao médico. E quando ela tem que ficar horas numa fila esperando um atendimento, ela está horas longe do posto de trabalho dela. E isso a deixa numa situação de vulnerabilidade perante o empregador. Né? Ela fica angustiada, ela fica constrangida, ela fica aflita, porque ela sabe que aquilo ali pode ser um ponto negativo para ela. Enfim, educação, a mesma coisa, né? São as mulheres que estão ali sempre presentes na escola. Segurança. A segurança para a mulher é muito importante, muito importante. Nós somos as maiores vítimas, somos vítimas de estupro, de violência, enfim. Então é muito importante que a gente tenha na Câmara dos Vereadores mulheres que no momento de aprovar o orçamento, para aprovar leis, priorizem, né, entenda a vida da mulher. E aí queria também saber ouvir você falar um pouquinho, né? O que você pensa sobre isso? Primeiro, ouvir as demandas, né? No caso das mulheres, ouvir atentamente, ser sensível, generoso, cuidadoso com as devolutivas, compreender a dinâmica, e porque tem toda uma coisa. Eu, por exemplo, vou falar uma coisa que é bem banal, assim, né? Eu tenho todo um cuidado, pode ser carnaval, pode ser Réveillon, pode ser qualquer tipo de atividade que a gente usa mais a rua. Eu sempre tive o cuidado na vida de não urinar na rua, por exemplo, né? Porque não é lugar de fazer xixi na rua, você tem que procurar um banheiro. Mas, de um modo geral, homens se sentem muito mais à vontade para simplesmente parar na rua e fazer xixi, e até achar um pouco estranho um homem que fala, não, eu vou procurar um banheiro, eu vou segurar, e as mulheres não têm essa mesma possibilidade, por N questões. Então, eu acho que, assim, entender a dinâmica da cidade, desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, né, falando como homem, como gestor público, que aqui estou disputando a candidatura de vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mas como gestor público, que já fui também na Fundação Cultural Palmares, no plano do governo federal, como secretário nacional da CUFA, da Central Única das Favelas. Acho que entender a dinâmica, aí é uma... Eu não vou sair da pauta, Verônica, mas só para dizer, assim, Fique eu acho vontade, que... Fique à vontade. Tá bom. Acho que entender as dinâmicas da sociedade é fundamental.
Porque a mulher tem a sua dinâmica, mas aqui queria aproveitar e que a Mariana Queiroz, jornalista, grande amiga da PUC, Sérgio, aqui também, poxa, figura, a gente está para tomar um café aqui, Sérgio Marcondes ainda não deu para a gente tomar aqui, a Aline, grande também chefe de cozinha também, Jeff Amadeus, grande irmão também, muita gente bacana aqui que está participando, todas as pessoas que eu já tive contato, que eu ainda não tive, saudar aqui o Instituto Onicojá, né, na pessoa aqui do Umbono Rogério, que tem feito um trabalho fundamental nessa questão agora das eleições, que é ouvir as propostas dos candidatos à prefeitura, candidatos e candidatas, né, sobre a questão da religiosidade de matriz africana. Então, acho que até aproveitando esse gancho, para dizer que é isso, assim, como político, assim, objetivamente falando, como político, a gente precisa entender a dinâmica da vida das pessoas da cidade. Por exemplo, na quarta-feira passada, eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar de uma coisa que me aconteceu na quarta-feira passada, hoje a gente está na segunda-feira, feriado, dia de finados. Porque campanha a gente tem que ficar ligado, porque os dias passam e a gente não sabe mais se está de dia, de noite, é igual trabalhar em shopping, né? Por falar em entender a dinâmica da cidade. Você trabalha, você entra trabalhando no shopping. Quando você sai, tá um temporal e você fala, da onde veio essa chuva? Assim a vida muda e você tá ali dentro do shopping trabalhando, não sabe o que aconteceu. Campanha exatamente é um pouco isso. Assim, desse jeito. Eu vou falar da quarta-feira passada, que me aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, e vou falar dessa, se não me engano, salvo engano, de sexta-feira. Quarta e sexta-feira. Na quarta-feira, de campanha, e eu acabei almoçando em casa. Uma situação super rara. Eu tive uma live de manhã que foi para falar sobre com fórum de AIDS daqui do Rio de Janeiro. Conversou com várias pessoas e eu falei da minha experiência como diretor de teatro, de montar uma peça chamada Papo Calcinha com 5 adolescentes para falar sobre DST e AIDS. O Senai tinha lançado um livro na época chamado AIDS e o Teatro. E eu pensei desse livro, tinham vários textos, eu pensei desse livro, esse texto chamado Papo Calcinha. E eu aproximei as atrizes das personagens. Então era entre 21 e 15 anos de idade, as personagens. E eu montei um elenco de jovens da Cidade de Deus com essa idade. E discutimos ali a questão das DSTs e AIDS do ponto de vista das adolescentes, porque Jacarepaguá, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Gardênia, teve na década de 90 um surto muito grande de AIDS. E todo mundo se mobilizou. Eu era muito jovem, já tinha feito um rap da AIDS quando eu tinha 16 anos, né? Citando inclusive Lauro Corona e outras pessoas, o Cazuza, que também morreu em decorrência Então isso mexeu muito comigo, assim. E depois no programa Espelho, como diretor, no programa do Lázaro Ramos Espelho, a gente fez também um programa chamado AIDS e o Teatro. Então isso foi muito importante. Estou falando isso tudo porque tem uma ideia de dinâmica que eu acho que é importante que a gente entenda aqui. Esse tema de manhã tinha mexido muito comigo. Falar dessa coisa da AIDS, trazer essas memórias e um trabalho que não para. Quando chegou meio-dia, o RJTV mostrou um índice alarmante de feminicídio. Alarmante. E eu tomei esse soco no estômago e passei o resto do dia com essa sensação estadual do PSB de mulheres e disse para ela, olha, estou aqui, vamos fazer uma ação, porque a gente precisa colocar no radar da sociedade todas, todos, a gente precisa envolver a sociedade como um todo nessa questão do feminicídio. Todas as pessoas precisam saber que esses dados são absurdos e a gente não pode simplesmente assistir uma reportagem com esses dados alarmantes, sentar em cima dos dados e continuar a nossa vida, tomar o nosso café com leite com pão com manteiga. Eu falei, a gente não
Não pode, a gente precisa atuar em relação a isso urgente. Então, eu acho que essa dinâmica da sociedade ela é muito importante. Então, quando eu te vejo, Verônica, falando todas as questões das mulheres, eu já te vejo na Câmara dos Vereadores colocando essas dinâmicas, né? Horário de ônibus, a mulher não pode ficar no ponto de ônibus esperando um ônibus que não vem, numa praça que não tem luz, né? Que ela tá vulnerável, sabe? Não ter banheiros públicos, porque um homem ele tem uma necessidade ali, mas a mulher tem uma necessidade mais do que o homem, que é a menstruação, por exemplo, que aí envolve toda uma bomba hormonal, né, que passa da mulher nesse momento e que está relacionada a um monte de coisa, inclusive no trabalho da mulher não ser ridicularizada porque está de TPM ou porque está com cólica, das pessoas acharem isso menor. Ah, você está com cólica, aí está com cólica, não pode trabalhar, aí está com cólica, não pode fazer isso. Então tem uma série de questões de dinâmica da vida da mulher que a mulher precisa estar na Câmara Municipal para dizer, olha, não é assim. E quem mais estiver nesta Câmara com vocês, mulheres, sentar, igual eu estou fazendo aqui, ouvir e dizer, então tá bom, então vamos a favor para que as mulheres tenham mais condições de terem autonomia e liberdade sobre as suas vidas. Sim. E você citou o RJTV, está de parabéns, né? Porque está fazendo uma série de reportagens sobre feminicídio. É chocante, é triste, né? A gente vê a matéria, é horrível, mas é a realidade, é o que está acontecendo. Isso é muito sério, isso é muito grave realmente. E a nossa candidata, né? A nossa prefeita, futura prefeita, se tudo vai dar certo, Marta Rocha, ela vem atuando 12011 e 12. 12011. Mulheres na Câmara e mulheres no Executivo, né? Fazer uma dobradinha aí. Isso aí. E essa só tem a ganhar, né, Anderson? Porque quando você melhora a cidade para a mulher, todo mundo ganha. Porque se ficar bom para a mulher, vai ficar bom para o homem, vai ficar bom para a família, vai ficar bom para o filho. Fica bom para todo mundo. Mas é importante que a gente tenha mulheres lá para fazer o trabalho, né? Para votar leis, para aprovar orçamento, para que a gente faça essa melhoria acontecer, né? E sabe que as mulheres, estudos já demonstram que mulheres, quando estão à frente do executivo, elas investem muito mais em políticas públicas de bem-estar social. Gravem isso, tá? E aí, voltando a Marta, né? Falando especificamente sobre feminicídio, eu acho que isso tem muito a ver com a profissão dela de delegado. Ela vem atuando aí forte, firme, né, contra o feminicídio. Inclusive, ela aprovou uma lei dela, né, que permitiu que colocasse o feminicídio, todo homicídio praticado contra mulheres, ela permitiu que se colocasse um subtítulo de feminicídio. Isso é muito importante para dar visibilidade a esse tipo de crime, né, para que esse crime não entre no lugar comum dos outros crimes, que é um crime específico, que é um crime que a mulher morre por ser mulher. E ela precisa ter um combate, um trabalho específico em cima desse tipo de crime. E atuou, presidiu a CPI do feminicídio, né? Você vê a importância de a gente ter uma delegada que compreende a vida, né? O dia a dia ali na delegacia, a situação das mulheres, enfim. Então, assim, a Marta, ela vem atuando firmemente aí contra o feminicídio. Eu tenho certeza que a gente tem muito a ganhar com ela aí também na prefeitura. Tem medidas simples que parecem bobas, mas que fazem um efeito enorme. Por exemplo, a iluminação pública, que é uma obrigação da prefeitura tomar conta disso. Uma rua iluminada, isso é extremamente importante para as mulheres, né? As mulheres poderem ser deixadas fora do ponto de ônibus, né? Mais próximo à sua rua, não ter que andar. Gente, eu sou mulher, eu sei o que é você soltar
ponto que não é tão perto da sua casa e você ter que andar um trajeto escuro. Isso tudo passa pela prefeitura, né? Isso tudo passa pela Câmara também, por mulheres aprovando leis, decidindo orçamento e a prefeita executando, né? Ajudando também. Eu acho que é uma dobradinha que pode ser maravilhoso para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive o nosso... as palavras que ilustram o nosso programa, né, é que a Marta foi perguntada a que cidade que ela gostaria de morar e ela cunhou essa frase que é: eu quero uma cidade mais humana, criativa, sustentável e segura. Então, eu acho que isso é uma grande representação daquilo que a gente tem que implementar. Tem uma colega aqui que eu não consegui ver o nome dela, mas eu acho que é Jomi Sen, que falou de uma pauta aqui que era a questão de ensinar a defesa pessoal para as mulheres. Ela até fala aqui no comentário dela que não iria acabar com a violência, mas poderia diminuir. Então, o que eu sou a favor, assim, tudo aquilo que a gente pensa e reflete que pode ser positivo para a gente melhorar a vida das pessoas, é aí que tem que estar o nosso esforço enquanto político em fazer. Buscar o que a prefeitura não dá conta diretamente, ela tem que ser articulada para poder dialogar com outros setores. Parceria público-privado, parceria com o governo do estado, com organismos internacionais. Existem muitos organismos internacionais, inclusive, que trabalham com a pauta feminina e que teriam todo o interesse em trabalhar algumas pautas dentro do âmbito da cidade do Rio de Janeiro, um projeto, um modelo de referência. Mas, nesse contexto, sobre a questão da defesa pessoal e etc., eu acho que assim, o papel principal da prefeitura, nesse caso específico, é garantir o ordenamento da cidade. Então, assim, nós temos um número de guardas municipais, a Guarda Municipal do Rio precisa estar voltada, né, a cuidar do maior patrimônio que existe, que é a vida humana. Então, a gente precisa olhar a cidade, né, com esse olhar e pensar a partir do georreferenciamento, dos dados que já existem, inclusive de violência, aonde acontecem, aonde estão mais alarmantes os índices de violência, onde está menor. Todos os territórios precisam ser atendidos. Só que, para cada território, de acordo com a necessidade, que é a grande questão que eu vejo em muitas gestões é que, assim, olha a cidade e passa uma coisa de cima para baixo, vertical, como sendo uma coisa única. E a cidade não é isso. Assim. Campo Grande tem uma dinâmica que é diferente da dinâmica da Sãs Penha, por exemplo, da Tijuca. Né? Em Madureira, quando começa a dar 18, 19 horas, hoje em dia tem shopping em Madureira, mas eu sou de Madureira de uma época que não tinha shopping. Quando você dava 18, 19 horas, as lojas começam a fechar, e a gente sabe também, Verônica, isso é um outro índice, você, na futura vereadora do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal, nós temos também um índice muito grande de mulheres que trabalham no comércio, tanto no comércio informal, quanto no comércio formal, em lojas de rua, em lojas de shopping, em toda sorte de trabalho nesse âmbito. E aí a gente tem um outro desafio. A gente já falou do feminicídio aqui, mas obviamente estamos longe de esgotar essa pauta, mas tem a pauta também do assédio que essas mulheres sofrem nos coletivos e que já foi implantado no Rio de Janeiro, arros femininos, tanto em BRT, como metrô, quanto trem. Porém, a fiscalização
e o efetivo que se tem para que se faça cumprir essa lei é ínfimo. Então, nós vemos todos os dias casos de assédio dentro desses coletivos e que, assim, de certo modo, a gente precisa ter esse olhar integrado de guarda, policiais e todo esse efetivo desse aparato de segurança para cuidar desse bem maior que é a vida, que é o nosso patrimônio. Na sexta-feira de manhã, eu fiz uma gravação no BRT, que é um coletivo que eu uso bastante, Saíba, para o centro da cidade. E eu fui fazer uma gravação no BRT. Cara, uma senhora foi entrar no BRT, isso está gravado, eu tenho esses vídeos, a senhora foi entrar no BRT e machucou o braço e ela chorava desesperadamente, ela machucou o braço, não conseguiu entrar no BRT, foi posta pela aquela grosseria que é, aquela falta de humanidade que é a entrada do BRT de manhã, ela foi posta para fora, aí pedimos uma cadeira para botar ela sentada, para ela chamando a filha dela, alguém. Então, assim, a mulher está vivendo uma situação de abandono e falta de cuidado nisso, porque não tem essa regulação que Marta e eu, né, principalmente Marta, sendo mulher, tem inclusive uma celeridade em resolver essas ações, o que ela já fez na polícia também. E eu também, por ser uma um experiência homem super também importante, ligado a essas questões e vendo na prática, na dinâmica do dia a dia, essa necessidade. Assim. Então eu estou aqui muito entusiasmado com essa troca também, porque você e tantas outras mulheres que estão concorrendo a esse pleito de 2020 são, para mim, esse farol da possibilidade de transformação que a gente pode fazer na cidade do Rio de Janeiro e transformar essa cidade numa cidade referência no que diz respeito ao tratamento da mulher na cidade no âmbito geral. Sim. Você citou os vagões exclusivos para as mulheres, para combater o assédio. É muito importante, né? Porque realmente, eu sou mulher, então eu posso falar isso com muita tranquilidade, que realmente é muito ruim. A gente vinha apertado, né, com homens que realmente, não todos, né? A gente não pode, né, generalizar, mas muitos homens se aproveitam realmente dessa situação. Mas você sabe, Anderson, que eu também acredito muito no poder da educação e da conscientização. A punição ela é importante, mas eu, como vereadora, eu pretendo trabalhar pela educação e pela conscientização dos homens também, isso é muito importante. A gente também precisa trazer o homem para o diálogo. O homem ele também tem que passar por esse processo de transformação da sociedade, né, para diminuir o machismo. O machismo ele é extremamente danoso. Quando você estuda mais a fundo, você consegue compreender o quanto o machismo está linkado a tantos problemas que a gente vive na sociedade. E o feminismo não é só para mulheres. O feminismo é um projeto de sociedade, uma sociedade mais humana, mais justa. E o homem ele também tem que fazer parte desse processo de transformação. Eu, como vereadora, eu pretendo atuar, propor leis para promover a educação e a conscientização dos homens, do assédio sexual nas empresas, da desigualdade de gênero, principalmente, como você falou, em comércio, né, que fica mais no âmbito do município, são pequenas microempresas, que eu posso atuar como vereadora, que está dentro das minhas funções, para combater o assédio sexual nas empresas também, nos transportes públicos, mas que a gente também possa fazer uma educação, uma conscientização. Eu acredito muito na educação como ferramenta, né, de transformação. E eu, como vereadora, pretendo, já estou desenhando, inclusive, um projeto para combater o assédio sexual nas empresas e a igualdade de gênero, que passa pela educação, pela conscientização. Eu acho que isso é muito potente, né, para a gente alcançar. A gente precisa também conscientizar os pequenos empresários da importância de mantermos mulheres economicamente ativas. Eu acho que essa insegurança do pequeno empresário, que muitas vezes faz com que ele escolha a mulher para ser mandado embora, tem muito também a ver com a falta de informação, né? As grandes empresas, elas já aplicam políticas para a igualdade de gênero, não só igualdade de gênero, igualdade racial, e elas já percebem aumento nos lucros,
E elas fazem por quê? Porque elas têm recursos, não só financeiros, mas recursos humanos, inteligências, que conseguem pensar de forma ampla essa questão e ver o quanto isso é positivo. As pequenas empresas têm que compreender que elas não vivem numa ilha, que elas fazem parte de um sistema econômico e que manter as mulheres economicamente ativas é muito positivo para todo esse sistema funcionar. E que elas também ganham com isso, né? Mulheres economicamente ativas é melhor, porque elas estão consumindo, elas estão pagando imposto, elas estão contribuindo para a Previdência, elas têm renda para dar para os seus filhos, né? Então, assim, é muito melhor manter a mulher economicamente ativa e a gente precisa trabalhar para que as pequenas empresas também passem por esse processo de manter as mulheres trabalhando, né? Manter as mulheres no mercado de trabalho. Bom, deixa eu ver aqui. Queria pegar um gancho nessa tua fala aí, muito rápido, porque você falou aí da educação, da conscientização. Eu acabei de fazer uma postagem de 12... Foi muito difícil fazer uma postagem dizendo de 12 livros que eu mais gosto, porque, cacetada, eu gosto de tantos livros e fazer uma seleção de 12 foi bem difícil. Mas um dos livros que eu escolhi para estar nesses 12 livros é o livro da Chimamanda, Como Educar Crianças Feministas. E para mim, primeiro que é um livro delicioso, que eu li, sei lá, uma hora e meia, assim, você pega e você lê cada assim, que você fica assim. E foi muito importante para mim, como pai, como homem, como irmão, como filho, como companheiro, sabe? E eu participei de um outro processo que foi quase um desdobramento desse livro, mas, na verdade, não propositalmente, porque aconteceram as coisas ali próximas. Tem um projeto de uma colega minha lá de Portugal, chamado Tincas Poderosas, e ela veio aqui para o Rio. Esse projeto aconteceu em São Paulo, no prédio ali da Google, e o Tincas Poderosas reuniu mulheres da América Latina, mulheres de todo o país, e muitas mulheres potentes, e eu era um dos, sei lá, 4, 5 homens presentes no evento, tendo ali aquela aula, e eu, em algum momento, fui chamado lá embaixo, assim, para falar, e foi super importante para mim aquele momento ali, porque eram as mulheres colocando para mim o desafio do machismo, né? E da desconstrução do machismo e da integração entre homens e mulheres nos espaços, e eu pensando que, cara, a gente precisa desconstruir isso também no vestiário do time de futebol, na mesa de bar, quando a gente está assistindo o jogo, porque é muito importante. Então, a gente tem que... agora não, peraí. A gente tem que começar, homens que participam desse processo, serem, na verdade, né, aquele uso de boca em boca, o trabalho de formiguinha, levar esses conceitos, dizer essas questões, assim, sabe? Porque tem muita gente, muitos homens que têm uma certa dificuldade de desconstruir, por exemplo, certos tipos de fala machista, fala de respeitosa. Cara, não, isso está por fora. E aí já querem resolver isso com um machismo pior, no sentido de que não aceita uma conversa, um diálogo sobre uma coisa que não faz sentido, e aí trazem um outro preconceito. Pô, tá virando viado. Aí você tem que aproveitar essa oportunidade para desconstruir também a homofobia. Então, assim, é uma série de pautas que dizem respeito às questões sociais, humanas, que não somente um grupo irá conseguir vencer essa luta, essa guerra, assim como não só o grupo dos pretos vão vencer a questão do racismo, assim como não é só o grupo dos gordos que vão vencer a gordofobia. A gente precisa ter uma sociedade mais integrada e uma pauta feminina, preta, LGBTQIA+, é uma oportunidade de integrar a sociedade. Eu acho que esse, para mim, é um olhar, é um foco, e trazer isso para a educação,
A gente teve uma live, eu ia falar uma aula, mas foi uma aula também, com a Ana Gomes, 18 horas, falando sobre educação, e ela, como professora que falou disso abertamente. Então, se a gente passar a olhar para a nossa sociedade com essa régua de construir uma sociedade mais humana, mas antes de construir a sociedade humana, porque a gente já está vivendo os problemas agora, a gente precisa de políticas públicas imediatas que resolvam a questão das mulheres que estão aqui hoje, não só das que irão nascer, que irão se formar ainda. É o que eu falei, né? A gente tem que andando assim, né? Lado a lado. De um lado você vai fazendo aquele trabalho de conscientizar, de educar, mas a gente também tem que fazer políticas públicas para que tenha efeito prático na vida dessa mulher que está sofrendo hoje com isso, né? Por exemplo, vagas em creche, né? Educação integral em tempo integral, que é uma pauta minha como vereadora que eu vou defender ferrenhamente, e graças a Deus também a pauta. Aliás, eu fico muito feliz, assim, quando eu montei o meu projeto, né, as diretrizes do meu mandato e todas as minhas pautas, e aí eu não tive a sorte de participar da construção do programa da Marta, né, mas pessoas que eu conheço, queridas, participaram. Então, eu só soube exatamente o programa dela depois que ficou pronto, né? E quando o programa ficou pronto, fiquei muito feliz que todas as minhas pautas estavam 100% alinhadas com o programa de governo da Marta. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque ela sendo eleita e eu sendo eleita, isso vai ser, né, uma dobradinha maravilhosa e muito positiva, né? Então, educação em tempo integral em tempo integral, a criação de creches, isso é muito importante para a mulher. As maiores beneficiadas com isso vai ser a mulher e a sociedade, né? Porque isso não é um gasto, é um investimento. Nós precisamos investir. Eu sou budista, né? E o presidente da minha religião, da Isaac Ikeda, ele fala assim, que a sociedade é um corpo orgânico formada por seres humanos. E o futuro da sociedade se apoia em como os jovens estão sendo desenvolvidos. Então, a educação, ela merece o nosso maior esforço, né? Então, assim, investir em educação em tempo integral, principalmente num país, numa cidade, no caso nosso aqui, que a gente está falando aqui do município do Rio de Janeiro, tão desigual, com tanta desigualdade social, é extremamente importante se a gente está pensando em desenvolvimento social, numa cidade mais, né, melhor no futuro. E eu acredito também muito numa educação humanista, né? Uma educação que, além de passar o conteúdo para o aluno, que ajude ele a se tornar um adulto consciente do meio em que ele está, do meio ambiente, do outro, de respeitar a dignidade da vida de cada pessoa em primeiro lugar. Então, é uma pauta que eu defendo também, uma educação humanista. Já existem escolas que usam, né, essa diretriz, né, da educação humanista, e eu defendo também isso, né, para a gente formar os futuros líderes da sociedade consciente nesse mundo caótico que a gente está vivendo, populoso, que cada vez menos tem recursos. A gente precisa muito pensar em como esses jovens se desenvolvem e quais são os valores que nós estamos oferecendo para eles, né, para o futuro e para o nosso futuro. Eu vejo o seguinte, assim, eu estou vendo que o nosso tempo voou também, né? Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, sobre esse ponto que você falou. Eu, enquanto ator e diretor, as grandes empresas, elas têm sempre um viés, assim, a gente precisa, como é que eu posso dizer? Aquela parte da empresa que precisa fazer uma ação social, me fugiu o nome agora. Se alguém puder colocar aqui esse nome para me ajudar aqui, eu vou agradecer. Responsabilidade social. Isso, lembrei. Isso. Responsabilidade social. Então, as grandes empresas, quando começaram a atuar com essa questão da responsabilidade social, eu, pelo meu fazer, eu acabei trabalhando muito com muitas empresas voltadas, que estavam trabalhando em responsabilidade social.
E teve uma grande empresa que tem relação exatamente com a responsabilidade social, mas que me convidou para fazer um trabalho de conscientização sobre o uso de cinto de segurança. Era uma empresa que trabalhava com de carga também, e eu fui lá como ator, né, para fazer uma conscientização com os funcionários sobre o uso do cinto de segurança. E era um texto em que estava uma conversa entre um anjo e um demônio, um Deus e um diabo. E aí o mal dizia para os funcionários não usar o cinto de segurança porque aquilo era careta, né? E o bem dizia para usar porque aquilo salvava a vida. Você não quer voltar para casa, não quer ver sua família, você não quer amanhã poder jogar um futebol, jogar um vôlei, tomar uma cerveja. Então eu fiz essa cena. Eu estou dizendo isso e eu atuei com essa peça de teatro corporativa, digamos assim, em muitas empresas trabalhando a conscientização. Por que eu estou trazendo isso para essa live aqui, para falar sobre mulheres na Câmara? Porque a prefeitura ela pode e deve também fazer campanhas de conscientização nesses moldes, para conscientizar setores diversos, desde da Guarda Municipal, a questão da saúde, a questão da escola, de um modo geral. E nessas campanhas de conscientização, tocar nessas questões do machismo, do feminicídio, e eu vou falar uma coisa aqui que está prevista na Constituição, mas que na prática a gente ainda precisa usar essa palavra para, inclusive, traduzir o que ela significa, que é o direito da mulher. Sim, a gente tem uma coisa que é a Constituição e a gente tem uma prática do qual a gente cotidianamente tem que estar defendendo o direito da mulher. O direito da mulher sobre diversas... sobre tudo, na verdade. Então, essas campanhas de conscientização a partir dessas unidades, eu acho que é fundamental. E também fazer campanhas publicitárias na cidade. A gente tem pessoas criativas que podem nos ajudar e fazer essas campanhas. Você chegar do aeroporto, do Galeão, do Santos Dumont, e tem um outdoor lá conscientizando sobre o feminicídio. Você sair da rodoviária e você ter um outdoor lá conscientizando sobre a questão da violência contra a mulher. E isso você dá um choque de realidade na nossa cidade e todo mundo tem que se imbuir dessa luta. Todo mundo tem que se comprometer em baixar esse índice, por exemplo, de feminicídio até que ele acabe de fato. E todos os outros índices negativos relacionados à pauta feminina. Então, acho que a prefeitura pode e deve ajudar muito e fora também da caixa, não ficar pensando só no que a princípio é do âmbito direto ali da prefeitura, mas se articular com outros organismos, tanto nacional quanto internacional, e também de outros setores, assim, estadual, federal, enfim. Acho que não sei como é que está o tempo, mas eu concluí aqui. Eu acredito muito também nisso. Eu acredito muito no poder do diálogo, né, da articulação, de você ouvir vários setores. Eu acho que isso é muito produtivo. A gente já falta pouquinho para terminar a live. Aí eu queria falar, a Carolina Monte Moda mandou várias mensagens aqui, eu não consegui responder, mas ela falou ela falou Carol, sobre... importantíssimo. Ela falou sobre mulheres que só podem levantar para fazer xixi depois na costura, né? Na área da moda, da costura. Carol, quero te dizer que eu sou costureira também, tá? Eu sou administradora e eu sou costureira, eu sei costurar e é uma profissão incrível. Vou te falar que foi uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na vida, foi a costurar. Eu achava que era sentar e... Nossa Senhora, meu Deus, como foi difícil. Então a gente tem que muito valorizar essa profissão, a profissão das costureiras, uma profissão mágica, eu considero uma profissão, uma atividade mágica, incrível. E ela falou também sobre a importância de incentivar as mulheres, as meninas, ela usou a expressão meninas na moda. Carol, eu fui mãe adolescente e eu sei quanto é importante. As meninas, elas vão estar também na minha mira, porque muita gente tem que começar essa luta já cedo.
as meninas, porque elas, quando elas engravidam na adolescência, elas é que mais perdem as possibilidades. A gente precisa trabalhar para que as meninas tenham mais perspectiva de vida. É isso? Sabe? Perspectiva de vida. Isso passa por deixá-la em contato com a cultura, com a ciência, com o esporte. É muito importante a gente fazer uma integração entre as secretarias para a gente ajudar essas meninas a terem mais perspectiva de vida. Não basta só ter acesso ao anticoncepcional, só isso não basta. A gente precisa ampliar as possibilidades das meninas, né, para que elas tenham sonhos, para que elas pensem que elas podem ter uma profissão, um bom salário, que elas podem viajar, que elas podem curtir a juventude delas de forma plena e ser mãe na hora certa. Eu falo isso porque eu fui mãe adolescente e eu sei muito bem o que eu sofri, não é fácil. Sim. As meninas têm que esperar o tempo certo, tá, Carol? Só tô falando especificamente para Carol, porque a Carol mandou várias mensagens aqui, eu tava querendo responder, enfim, e tava um tanto... Mandar um beijo aqui também, Tiago, Fernando, gratidão, meus irmãos, estarem aqui, que bom. Anderson, só para complementar, que quando eu me filiei ao PDT, a primeira coisa que eu queria fazer, inclusive o Guilherme Nani, que era o chefe de gabinete da Marta Rocha, assessor da Marta Rocha, eu queria fazer uma reunião com os homens no partido para conscientização, né? Para mostrar que o machismo também é ruim para os homens, né? O machismo também mata os homens, né? Os crimes letais por arma de fogo, por violência, a maioria esmagadora é cometido por homens. Então, isso também é linkado com o machismo. Aliás, queria até indicar um filme, Domestic You Living, para os homens assistirem, para eles compreenderem. Então, eu acho muito importante, sim, que a gente também traga o homem para esse diálogo. Eu acredito muito realmente no poder da educação. A educação só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. A primeira coisa que a gente precisa é mostrar, deixar claro para que toda a sociedade veja esses problemas, para que a gente possa avançar e transformar. A gente falta 2 minutos, quero agradecer essa live maravilhosa, gostaria a todas as pessoas que estão aqui, que entraram, que estão conhecendo o Anderson agora. Eu estou muito encantada com ele, eu tenho certeza que ele vai fazer uma atuação junto com a Marta, que vai ser muito positiva para a cidade, que com certeza vai também contribuir para o meu desejo, para o meu sonho, que é tornar a cidade uma cidade mais humana, que faça política pensando nas pessoas. Quando eu falo em fazer política pensando nas pessoas, eu quero dizer que tudo que a gente faz, tudo que é decidido, que a gente faz a partir da política, afeta diretamente a vida das pessoas. E a gente precisa ter um sincero respeito, a gente precisa tratar isso com muita responsabilidade. Eu sou Verônica Moraes, sou candidata a vereadora do PDT. Meu número é 12011 e eu luto por um Rio mais humano, que faça política pensando nas pessoas. Anderson, obrigada. Faça as suas últimas considerações. 1 minutinho aí. Minhas últimas considerações é agradecer você pela oportunidade de aprender com você e da gente ter essa troca aqui com essas perguntas maravilhosas que passaram por aqui e que também nos estimulam a pensar política pública, porque o político ele só existe para fazer política pública. Então, agradecer a participação de todas e todos que participaram aqui hoje. Gratidão. Só uma informaçãozinha aqui para as mulheres. Nós hoje, no Rio de Janeiro, temos 15% apenas de mulheres. Vamos ampliar essa participação feminina. É muito importante nós termos mais mulheres, para a gente melhorar a vida das mulheres e a vida de toda a sociedade. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Salva a nossa live aí. Tá bom, querido. Um abraço, um beijo.